Na civilização contemporânea, a palavra amor tem uma ampla gama de significados. Você pode dizer que você ama o seu filho bebê, que você ama a sua família, mas também que você ama o seu time de futebol, ou o seu filme favorito, ou que você amou um jantar ao qual você foi, ou que você ama a sua terra, a sua casa. Na civilização grega da antiguidade não era bem assim, não existia uma única palavra que significasse todas essas coisas tão distintas. Como muitos sabem, existem diferentes tipos do que a gente entende como amor na Grécia Antiga. Um deles é ágape, esse amor pela sua terra natal, por exemplo, pela sua comunidade, pelo grupo no qual você está inserido, que vem com um certo tipo de orgulho positivo. Outro tipo de amor é a filia, que diz respeito a um amor de cuidado, de proteção, como o amor de uma mãe com seu filho, por exemplo. Eros é o amor que está relacionado ao desejo sexual, à atração, à consumação, e é o grande tema desse diálogo de Platão, o Banquete, um dos mais importantes de sua obra, um dos meus favoritos, que eu recomendo muito que você leia e estude. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma passagem que é uma das passagens mais lindas da obra de Platão, que está presente aqui, que é o discurso de Aristófanes. Mas que discurso é esse? Nessa ocasião, Platão reúne diversos personagens famosos da Grécia Antiga, como Sócrates, o seu grande personagem, mas também Agatão, Eurixímaco, Fedro, e todos eles discursam sobre o amor em um simpósio, um banquete em homenagem ao deus Dioniso, no qual as pessoas ficavam relaxadas, comendo, bebendo, conversando e frequentemente tendo relações amorosas. E é importante lembrar que na Grécia Antiga a sexualidade era muito diferente do que na cultura que se desenvolveu com 2000 anos de cristianismo, com muita repressão, com a noção de culpa, de pecado, coisas que não existiam como elas foram entendidas no cristianismo na época dos antigos gregos. E nessa civilização grega, a homossexualidade era muito comum. Na sociedade havia essa relação na qual um homem mais velho e experiente poderia atrair e ter um caso amoroso com um adolescente viril, que era como o padrão de beleza daquela sociedade. E isso era muito encorajado, né? A relação do Erastés, o homem experiente, com o Erômenos, que é o adolescente que aprende com ele, né? E, bom, eles estão reunidos num simpósio dialogando sobre Eros, a definição de Eros, sua natureza. O ponto culminante do diálogo é o discurso de Sócrates, que vai traçar uma relação brilhante com a filosofia. Mas eu não vou tratar sobre isso aqui, porque esse vídeo é da série de leituras que diz respeito a leituras de passagens brilhantes, de diversas obras. Então, eu vou me deter no mito de Aristófanes. É um mito primordial, no qual os seres humanos são apresentados em sua natureza original, diferente daquela que nós conhecemos, que é marcada por falta, por carência, por desejo. E esse mito pretende explicar essa situação. Ele vai falar de andrógenos primordiais. Os seres humanos eles não eram assim. Eles eram como se fossem duplos, de forma redonda. Como se aquilo que está faltando na condição atual fosse uma consequência da separação dessa outra parte. E eu vou ler então a passagem e depois eu vou comentar um pouco e você também fique à vontade para comentar suas interpretações. Deveis começar por aprender qual era a natureza humana e como se desenvolveu, uma vez que nossa natureza antiga não era, em absoluto, idêntica ao que é hoje. Em primeiro lugar, havia 3 tipos de seres humanos, e não apenas os 2, macho e fêmea, que existem na atualidade. Havia também um terceiro tipo, que possuía em si porções iguais dos outros 2, tipo do qual sobrevive o nome, embora ele próprio haja desaparecido.
De fato, o andrógeno então constituía uma unidade tanto na forma quanto no nome, um composto de ambos os sexos, o qual compartilhava igualmente do masculino e do feminino, ao passo que hoje se transformou meramente num nome insultuoso. Em segundo lugar, esses seres humanos tinham uma forma inteiramente redonda, o dorso e os flancos acompanhando circularmente essa forma. Cada indivíduo possuía 4 braços e 4 pernas combinando, 2 rostos exatamente semelhantes sobre um pescoço cilíndrico. Entre os 2 rostos posicionados em lados opostos havia uma cabeça com 4 orelhas. Havia 2 genitálias e todas as demais partes, como podeis imaginar, nessa proporção. Esse indivíduo andava ereto, como hoje, em qualquer direção que desejasse, e quando se dispunha a correr, movia-se como nossos acrobatas, girando repetidamente com as pernas efetuando um volteio na reta. Somente naquela época tinham 8 membros que lhe davam suporte e lhe possibilitavam uma rápida aceleração circular. O número e as características desses 3 tipos encontravam sua explicação no fato de que o macho nascera originalmente do Sol e a fêmea da Terra. Por outro lado, o tipo que combinara ambos os sexos nascera da Lua, pois este também partilha de ambos. Eles eram esféricos, bem como o movimento que produziam era circular, já que se assemelhavam aos seus pais. Eram dotados de extraordinária força e vigor, e de inteligência e sentimentos tão elevados que chegaram a conspirar contra os deuses. O relato de Homero sobre Efialtes e Oto sendo originalmente a respeito deles, ou seja, de como tentaram fazer uma escalada rumo ao céu, objetivando atacar os deuses. Isso levou Zeus e os outros deuses a se reunirem em um conselho e discutirem que medida tomar, e eles estavam desnorteados, pois sentiam que não podiam exterminá-los como aos gigantes, dos quais haviam eliminado raízes e ramos utilizando raios, visto que significaria suprimir também as honras e sacrifícios recebidos dos seres humanos. Todavia, não podiam tolerar tal rebelião. Finalmente Zeus, congregando toda a sua inteligência, falou: "Penso que tenho um plano que, sem determinar a cessação da existência do ser humano, dará fim à sua iniquidade através de uma redução de sua força. Proponho que cortemos cada um deles em 2, de modo que, ao mesmo tempo que os enfraqueceremos, os tornaremos mais úteis em função de sua multiplicação. Andarão eretos sob 2 pernas. Se mesmo assim continuarem revoltosos e não se aquietarem, repetirei a ação." Ele disse: "Cortarei cada indivíduo em 2. E nesse caso terão que se mover sobre uma perna aos saltos." Assim dizendo, ele cortou cada ser humano pela metade, tal como se cortam maçãs de sorveira para fazer conservas secas, ou ovos com cabelos. E por ocasião do corte de cada um, ele ordenou a Apolo que virasse cada um dos rostos e a metade do pescoço na direção da ferida, produzida pelo corte, para que cada ser humano visse que fora cortado para ser mais ordenado. Feito isso, o deus foi instruído a curar o resto da ferida, e ele virou os rostos e puxou pele de todos os lados sobre o que é atualmente chamado de estômago, tal como se faz com bolsas utilizando um cordel. Quanto à pequena abertura, ele a fechou e atou no centro do estômago, formando o que conhecemos como umbigo. Na sequência, passou a alisar a maioria das rugas usando um instrumento semelhante ao que o sapateiro usa para alisar os vincos do couro na forma, e assim moldou os seios. Algumas rugas, contudo, foram deixadas por ele em torno do ventre e do umbigo, para nos fazer lembrar do que experimentamos num passado distante. Ora, como a forma natural fora cortada em 2, cada metade passou a sentir falta de sua outra metade, no desejo de reintegrá-la, e assim enlaçavam-se com seus braços, nesses amplexos, ansiando por serem unidos. Assim aconteceu até que começaram a morrer, vitimados pela fome associada ao ócio generalizado, por se recusarem a qualquer atividade solitária. Sempre que uma das metades morria, a que sobrevivia procurava outra, e com ela mantinha seus amplexos, sendo essa metade feminina, o que chamamos hoje de mulher, ou masculina, homem. De uma maneira ou outra, nessa situação continuaram morrendo. Zeus, então, compadeceu-se deles e concebeu um novo plano. Deslocou suas genitálias
para a parte dianteira. Até então, eles as tinham, como tudo mais, na parte externa, gerando e dando à luz, não um ao outro, mas lançando seus sêmens sobre a terra, como as cigarras. Ele providenciou a mudança de lugar das genitálias para frente, com o que criou a reprodução com concurso mútuo, ou seja, pelo homem no interior da mulher. Assim, quando o homem abraçasse uma mulher, isso resultaria na concepção na mulher e na preservação da espécie. Quando um homem abraçasse um homem, obteriam ao menos a satisfação produzida pela relação, depois do que poderiam interromper o amplexo, retornar às suas atividades e aos demais interesses da vida. Nessa antiguidade remota, o amor sexual é incutido em todo ser humano, evocando nossa condição natural anterior e num esforço de combinar dois em um e curar a ferida da natureza humana. Portanto, cada um de nós não passa de uma metade que combina de um ser humano inteiro, uma vez que todos exibem, como o peixe chato, os vestígios de ter sido cortado em dois, e cada um se mantém à procura da metade que combina. Todos os homens que são seções daquele tipo composto que no início foi chamado de andrógeno são aficionados de mulheres. A maioria de nossos adúlteros descende desse tipo, como igualmente descendem dele as mulheres aficionadas de homens e as adúlteras. Todas as mulheres que constituem seções de mulheres não experimentam atração por homens, são, pelo contrário, atraídas por mulheres, as lésbicas provindo desta classe. Homens que constituem seções de homens voltam-se para homens, e enquanto são rapazes, comportam-se como sendo parcelas do masculino, fazendo amizade com homens e tendo prazer em se deitarem com eles e serem abraçados por homens. Esses são os melhores entre os rapazes e adolescentes, pois possuem a natureza mais viril. Há pessoas que os consideram criaturas vergonhosas, mas isso é falso, visto que seu comportamento não é determinado pela impudência, mas pela audácia, pela coragem e pela virilidade, tendo eles a se afeiçoar depressa ao que lhes é semelhante. Um testemunho seguro disso é o fato de, uma vez tenham eles atingido a maturidade, serem os únicos que na carreira política provam ser homens. Quando se tornam homens adultos, tornam-se amantes de rapazes e naturalmente não revelam qualquer interesse em casamento e geração de filhos, salvo quando isso é determinado pelos costumes locais. Sentam-se plenamente satisfeitos em viver entre si solteiros a vida toda. De um modo ou outro, um homem desse tipo nasceu para ser um amante de rapazes ou companheiro voluntário de um homem, sempre saudando efusivamente seu próprio tipo. Ora, quando um deles, quer seja um amante de rapazes, quer seja um amante de qualquer outra ordem, acontece de encontrar sua própria metade, os dois parceiros são maravilhosamente tocados pela amizade, a intimidade e o amor sexual, sendo dificilmente convencidos a se separarem, mesmo que seja por um momento. Esses são os indivíduos que permanecem juntos por toda a existência, e no entanto são incapazes de declarar sequer o que desejam um do outro. Ninguém imaginaria que sejam meramente as relações sexuais, ou que essas por si sós pudessem ser o motivo de cada um regozijar-se com a companhia do outro de maneira tão intensa e profunda. É evidente que a alma de cada um anseia por algo mais que ela não é capaz de expressar. Desejo esse que só pode insinuar obscuramente mediante uma espécie de divinação. Suponhais que, estando eles deitados juntos, surgisse Efaístos, que, se impondo diante deles e exibindo suas ferramentas, perguntasse: o que é que vós, seres humanos, realmente querem um do outro? E suponhais que, ante o pasmo deles, os interrogasse novamente: desejais ser unidos da forma mais íntima possível, de sorte a não serdes separados noite e dia? Pois se é este vosso desejo, estou pronto a fundi-los numa só peça, de modo que, sendo dois, vos transformeis em um. Consequentemente, participareis de uma única vida enquanto viverdes, pois sereis um só ser, e quando morrerdes, pela mesma razão sereis um, e não dois no mundo dos mortos, tendo morrido uma única morte. Considerai vosso amor e verificai se é esse o vosso desejo, e se tal sorte vos proporcionaria completo contentamento. Estamos certos de que ninguém que ouvisse isso declinaria ante tal oferta, ou se sentisse desejoso de qualquer outra coisa. Ao contrário, qualquer pessoa consideraria francamente que lhe fora oferecido precisamente o objeto
do intenso desejo que sempre alimentara, isto é, ser unido e fundido ao seu amado, de tal maneira que os dois pudessem tornar-se um. A causa disso é que, como indiquei, conforme nossa natureza original, éramos íntegros, e o anseio e busca por essa integridade é o que chamamos de amor. No caso, o amor sexual eros. Antigamente, como eu disse, éramos um, mas agora, em função de nossa injustiça, o Deus nos dividiu, tal como os arcadianos foram divididos pelos lacedemônios. E corremos o risco de, se não mantermos a ordem perante os deuses, podermos ser mais uma vez fendidos em dois, o que nos reduziria a nos mover na condição de indivíduos esculpidos em colunas funerárias, em baixo relevo, cerrados entre as narinas, como dados cortados. A conclusão é que compete a nós exortar a todos os homens que hajam com devoção relativamente aos deuses em todos os seus atos, para que possamos nos esquivar a esse destino e alcançar a ventura da integridade sob o comando de Eros. Que ninguém na sua ação se oponha a ele, pois essa oposição atrai o ódio dos deuses. Se nos tornarmos amigos do Deus, no caso o Deus Eros, e conseguirmos a reconciliação, teremos a sorte que sobrevém a poucos na atualidade, ou seja, a sorte de descobrir os favoritos que nos cabem. Então, essa passagem é muito impressionante. Eu tenho certeza que você conseguiu visualizar muito bem essas imagens que Aristófanes evoca nesse diálogo de Platão. E o que eu acho mais interessante, considerando que se trata de um mito com amplas sutilezas e interpretações possíveis, é que ele coloca Eros, o amor, como tanto um defeito, uma falta, um anseio, uma busca por uma integridade perdida, no sentido mais literal da palavra, uma integridade física, e também o elemento capaz de redimir essa condição. Ele diz que se nos comportarmos e agirmos com respeito e religiosidade e justiça, Deus Eros pode nos recompensar, nos apresentando a nossa outra metade. E se o ser humano não se comportar, ele pode ser dividido ainda mais uma vez. Ele pode ser cortado aqui, de modo que ele fique sendo uma pessoa ainda mais dividida, ainda mais carente, com um duplo efeito do que já teve esse corte inicial. Então, é muito interessante como que Eros fica numa posição bastante ambígua. E eu gostaria muito de saber a sua opinião e se você conhece essa história, se você tem uma interpretação que gostaria de compartilhar. E muito obrigado por assistir. Esse foi mais um vídeo da série Leituras. Lembrando que se tiver dúvidas de filosofia, de cinema, de qualquer conteúdo aqui do canal, pode enviar para esse e-mail aqui que eu vou responder em um vídeo. Até a próxima!